Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério. Vamos para mais um vídeo do meu diário de trade. Hoje é um dia que eu acho que foi bem difícil, ao menos para o meu operacional, tá? Foi difícil de encontrar boas oportunidades. Na verdade, eu vi uma boa oportunidade e eu já estava na operação. Já explico para vocês. Hoje, sexta-feira, 3 de outubro de 2025, eu comecei o dia analisando da seguinte forma. Eu vi esse último movimento aqui de ontem como um equilíbrio e marquei a região de topo, a região ali da máxima da 81 e fundo a mínima da 48, que é a mínima do dia, tá? Então ali a 83, a máxima da 83, máxima da 81. Quando abriu a barra 1 já foi testar acima e fechou dentro do equilíbrio. Como ele teve corpo acima dessa região e tudo mais, eu optei então por expandir essa região de equilíbrio. Então eu coloquei aqui em cima a linha do topo e marquei os 50% aqui com uma linha laranja para poder ter uma referência aí caso eu queira comprar ou vender, caso eu queira fazer operações dentro do equilíbrio, tá? Só que depois disso o mercado começou a trabalhar aqui ó, com padrão de TTR, né, que é um range muito estreito, então acaba tendo aí pavio, né, sombra dos dois lados, corpo pequeno, o mercado trabalhando dentro desse TTR, ó, podem ver aqui, ó, ao menos no início do dia, ele ficou bem claro, né, deixando bastante sombra dos dois lados, sem sair de uma região, então o mercado ficou trabalhando só dentro de uma região de preço. Isso aqui geralmente é uma situação que, quando ele é fora do último movimento, ele pode ser considerado aí um range na abertura, tá? Mas esse aqui, até como já tem um outro movimento anterior, eu prefiro imaginar que o mercado esteja trabalhando nesse movimento maior aqui, de topo e fundo, que tem mais ou menos aí 800 pontos, e vou ficar esperando uma oportunidade nas extremidades, tá? Ele foi sair dessa região somente lá na barra 12, só que veja, ele foi lá na barra 12, próximo do topo, porém seguido aí de um momento comprador, né? Uma sequência de barras compradoras fazendo aí fundos mais altos e topos mais altos, um micro canal em tempos menores. Então aqui eu prefiro ver o quê? Prefiro aparecer uma barra como essa, de repente depois aparecer mais uma tentativa compradora e dar uma barra de sinal, ou até mesmo de repente deixar um pavio e uma barra de sinal. Aí eu poderia vender. No caso assim, direto na 12 eu não venderia e acabei não vendendo. E aí depois foi bem na abertura do mercado à vista, né? E aí o mercado despencou aqui rapidamente, uma barra vendedora de 680 pontos. Então aí foi um movimento muito forte, né? E muito rápido aqui, né? Então isso aqui pode ter sido o quê? Uma ordem muito alta, né? Lotes altos barrendo o mercado até uma outra extremidade. Olhando ela aqui, eu vou imaginar que eu vou começar a ver vendedores vendendo cada vez mais baixo a partir daqui, considerar isso aqui um desequilíbrio vendedor, que vai romper essa região. Eu prefiro esperar que não, prefiro acreditar que o mercado continua fazendo aquilo que ele vinha fazendo, que é um range, né, trabalhar dentro de um equilíbrio, principalmente depois de deixar essa sombra grande aqui nessa região, tá? Qual é o problema? Eu acho que a partir de agora ele vai acabar complicando um pouco mais ainda a leitura, porque a tendência é que ele fique formando aí microequilíbrio nessa região, ou que ele venha testar e trabalhar aqui embaixo, tá? Ou que ele vai começar a fazer sobreposição de barra, que é dar uma barra compradora seguida por uma barra vendedora. Eu acredito que depois dessa barra número 13 vai bagunçar um pouco o mercado. Então eu não tenho nada para fazer aqui, eu não posso comprar porque os 50% do range já está a 86 pontos, não posso vender porque eu estou praticamente no terço de baixo aqui do range, tá? Depois disso aparece a barra 14, uma barra interna, trabalhando naquela região do fundo, não posso fazer nada. Vem a barra 15, outra barra interna, e aí é o que eu sempre falo, duas barras internas, aqui é um padrão de triângulo, modo rompimento, prefiro não fazer nada aqui, entrando no fechamento, e de repente fazer alguma coisa quando sair dessa região, tá? Agora aqui sim tinha potencial de aparecer vendedores e de repente fechar uma barra abaixo dessa região, colocando o mercado em desequilíbrio. Então eu fico observando, não é o que acontece, né? Parece uma barra 16 aí, uma outra barra compradora. Eu vou tirar agora aqui esse retângulo para não atrapalhar. E a partir daqui eu já comecei a analisar o seguinte, que eu poderia também considerar pontos importantes. Aqui é isso aqui como fundo, abaixo da 15, onde tem esses dois toques do dia. E aqui o topo da barra número 12, porque aí nós também temos dois toques aqui, né, no dia, né? Então, se eu quiser considerar apenas o range do dia e desconsiderar tudo que tem para trás, eu vou considerar isso aqui, tá? Marcando que na prática é quase a mesma coisa. A diferença é que o 50% antes estava aqui e agora vai ficar um pouquinho mais acima, tá? É só pontos de referência. Então vem a barra 16, tocando a média,
A barra 17 aí uma barra externa, né, uma boa barra compradora, tentando levar o preço para cima, chegando na região de 50% aí do range. Então quem comprou com ordem limite pode ter tirado lucro, né? Deve ter tirado lucro. Comprou com ordem limite nessa região aqui de baixo, certamente você saiu, se saiu nos 50%, saiu com lucro, tá? Eu não estava operando com ordem limite até aqui, estava pensando em pegar barra de sinal, tá? Mas já comecei a analisar a possibilidade de operar com ordem limite, até porque eu estou vendo aqui, ó, que o mercado não está dando barras de sinal, ele está deixando sombras e só está dando vantagem para quem está usando ordem limite, que é, na verdade, você deixar uma ordem ali e operar contra o movimento. Depois disso aparece a barra 18, era uma boa entrada para quem queria entrar com ordem limite, eu acabei não entrando nessa operação. A barra 19 já reverteu tudo, então quem entrou realmente com a ordem limite na 18 saiu vencedor aqui, saiu com ganho. E aí o mercado fica trabalhando assim. Aí o que eu estou esperando agora, tá? Eu queria comprar abaixo da 22 e estava esperando o mercado chegar aqui, porque agora eu já penso o seguinte, ó, nessa região toda aqui, ó, eu não estou vendo vendedores fechando barras abaixo dessa região. Tudo que nós temos aqui desde que começou o dia são sombras, são pavios. Então, me indica que pode ter aqui uma quantidade de ordens boa de compra que está segurando o preço nessa região e depois ele geralmente reverte e leva o preço mais acima, né? Então, se ele está revertendo, se ele está fazendo esse padrão, eu vou tentar trabalhar em cima desse padrão. Então, eu quero trabalhar com ordem limite abaixo da 22. Vem a barra 14, 24, a 25, a 26, ele fica trabalhando só naquela região. Eu já fico desconfiado com esse movimento aqui, ó, que em tempos gráficos maiores ele está triangulando. Então, isso aqui é um modo rompimento, então provavelmente em tempos gráficos maiores ele está triangulando aqui. Então, eu tenho que ficar bem atento a essa movimentação. Mas se eu comprar aqui abaixo, mesmo sendo um triângulo, se eu comprar aqui abaixo, eu vou comprar uma falha, então faria sentido ainda, tá? E até que aparece a barra número 30, ele vem abaixo aqui, eu não tinha colocado a minha ordem, ela veio rápido aqui abaixo, então eu não consegui pegar. E aí quando ele veio de novo na 32, aí eu consegui. O que eu fiz? Eu coloquei daí agora a minha ordem abaixo da 30. Entrei aqui, porque eu estava esperando que ele fizesse novamente esse mesmo padrão, deixando sombra e o mercado fosse reverter e viesse aqui acima, tá? Só que aí o que aconteceu? Eu entrei aqui com 10 contratos, estava com stop de 320 pontos, um alvo aí de 245 pontos. Então, um alvo ok, que era um pouco antes dos 50%, antes desse 50% aqui considerando o range maior, né, que é o mais perto, mas tem esse 50% aqui considerando apenas o range do dia. Então, confluência de alvo, tudo ok, né, do jeito que eu gosto. A 32 me deixa preocupado, óbvio, porque ele fechou mais abaixo, fechando aqui praticamente na mínima, né? Fazendo um padrão diferente do que ele vinha fazendo. Foi a primeira vez que nós vimos barra fechando abaixo dessa região aqui no dia, mas não é o suficiente para eu abandonar o trade, né? Eu tenho que abandonar apenas se ele começar a fechar abaixo dessa região aqui. Então eu aguardo mais uma barra, aparece compradores ali, uma barra compradora pequena, né? Então nada suficiente para poder abandonar. A 34, uma barra interessante, uma barra de sinal, e aqui eu acho que foi a melhor oportunidade do dia. Então, se eu não estivesse comprado aqui, eu certamente teria comprado aqui. Eu provavelmente iria fazer a mesma operação com 10 contratos, ou eu iria reduzir para 9 contratos, tentar pegar 270 pontos, mais provavelmente eu iria fazer isso. Ia colocar 270 pontos aqui, que é mais perto de 50%, mas eu tenho um stop maior, 355 pontos, que me daria aí uma boa condição de esperar o mercado rabiscar, vir aqui abaixo, deixar sombra e depois ir buscar o movimento. Tá? Então vem a barra número 35, a barra a favor, a 36 uma ótima barra, que eu já estou acreditando que o mercado vai ir sim nos 50%. Barra 37, e aí aparece a barra 38. O que eu estava vendo antes? Eu estava vendo que o mercado estava deixando aqui um pouco de sombra, mas ele estava andando, está subindo. O que eu não quero ver quando eu estou conduzindo essa operação? Eu não quero ver vendedores fechando barras abaixo de barra, tá? Porque aí isso poderia me indicar que nós estaríamos fazendo aqui um topo mais baixo, né? Aqui, ó, tem um topo mais aqui um topo mais baixo, um topo mais baixo, e poderíamos estar fazendo um novo topo mais baixo, e aí isso poderia indicar que o mercado vai ir trabalhar agora abaixo dessa região, tá? Isso é o que eu não queria ver. Quando ele está na 36, eu já subi o meu stop,
não para o zero, obviamente, mas eu subi aqui, ó, coloquei ele abaixo da 33, tá? Porque eu já não queria ver o mercado fechando barras vendedoras abaixo de barra, então eu já subi um pouco, eu imaginei que eu poderia encurtar o stop aí, e caso ele fosse lá me stopar, tudo bem, ele provavelmente fecharia abaixo do range, iria me dar um desequilíbrio forte vendedor e eu operaria por ali, tá? Mas aí quando apareceu a 38, veio aqui abaixo, eu preferi sair praticamente no 0 a 0, porque eu fiquei com receio que ele começasse agora a aparecer vendedores, trazendo o preço mais baixo, fazendo esse padrão, né, que eu disse antes, ó. Topo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. Aqui nós teríamos um fundo um pouco mais baixo e teríamos aí um fundo um pouco mais baixo. Eu não ia colocar mais o meu stop de volta no original, então se eu ficasse esperando, pagando para ver aqui, eu acho que eu corria um sério risco de o mercado vir aqui abaixo, me estopar e de repente depois fazer de novo, né, esse movimento, fazendo esse padrão aqui, ó, que eu acho que poderia estar acontecendo, tá? Um padrãozinho assim. Então, eu acho que quando ele veio aqui abaixo, eu preferi estopar no 0 a 0, praticamente no 0 a 0, tá? Mas aí depois disso apareceu compradores, né, uma barra externa, que é um movimento de equilíbrio. Em tempos gráficos menores, aparece a 40, rejeitando agora a 40 sim. Se eu não tivesse saído antecipado, eu não sairia, porque ela me mostra aqui ó, uma presença compradora, né, no momento que ele deixa um pavio enorme, o corpo pequenininho, fechando próximo da máxima. E aí depois disso eu vejo o mercado indo até o alvo, que seria na 41, tá? A 41 eu certamente sairia no meu alvo. Ó. Se eu estivesse operando com 10 contratos, que foi a minha entrada, eu teria saído na 41, e se eu tivesse entrado com 9 contratos na barra 34, também sairia no alvo aqui na barra 41, certo? Mas tudo bem, eu não fico chateado pelo fato, principalmente, de que ele mostrou aqui, eu estava optando por fazer um gerenciamento ativo, ainda mais porque quando eu entrei com ordem limite e tomei esses pontos aqui todos contra, tá? Então eu acho que eu não estava na melhor posição, eu não estava com o melhor valor para poder conduzir um trade de equilíbrio, então, no momento que ele veio aqui abaixo, chegou a andar 175 pontos contra a minha operação, faz uma volta aqui, né? Ele anda a favor e depois me dá um topo mais baixo, eu acho que aqui era um sinal para o gerenciamento ativo que eu estava fazendo para abandonar o trade. Então, segui meu plano, fiz tudo certo. Infelizmente, hoje não foi possível fazer um bom valor, tá? Então, nós vamos aqui, ó. Certo, pessoal? Até o Al Brooks citava ali, né, no material dele, sobre o objetivo do trader, né, que é todo dia a gente tem que vir primeiro com o objetivo de não cometer erros bobos e perder dinheiro devido a erros bobos, ganhar um pouquinho todo dia e alguns dias poder ganhar mais, né? Ganhar um pouco mais. Hoje foi um dia de não cometer erros bobos, apesar de eu ter saído antecipado, e ganhar alguma coisinha, menos da taxa da semana, tá? A minha semana tá mais ou menos, eu acho que eu vou fechar com um valor interessante. Vou mostrar para vocês amanhã no relatório de performance semanal, que eu já atualizo o relatório mensal e o anual também. Beleza, pessoal? Diga aqui nos comentários como foi seu dia. Espero que você tenha operado bem, que tenha dado tudo certo no dia de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para poder acompanhar diariamente os vídeos que eu faço aqui sobre day trade, beleza? E se você não é inscrito, se inscreva porque eu estou quase chegando nos 2.000 inscritos, beleza, pessoal? Um grande abraço para todo mundo aí, fique com a operação de forma acelerada e até o próximo vídeo.